Eu me lembro outro dia lendo uma matéria, e estou vendo aqui o Júnior do meu lado, onde alguns membros da imprensa apontavam o baixo nível da seleção brasileira. Um nível muito baixo para tudo que representava o futebol brasileiro até aquele momento. E de repente ele falou: só que eu não estou falando da seleção atual. A imagem foi aberta e tínhamos aqui atrás Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo e Zé Sérgio. Tem uma matéria aí, vocês podem achá-la. Eduardo sabe do que eu estou falando. Vocês podem achá-la. E eram contestações em relação à caída de rendimento da nossa seleção, que nós não tínhamos mais craques naquele momento. Zico, Sócrates, Cerezo, Falcão e Zé Sérgio. Nós não tínhamos mais craques. Essa era a abordagem inicial. Então é para vocês verem que parece que passam anos e nós continuamos batendo as mesmas teclas. A única coisa que eu sinto, e aqui não é desabafo, não é nada disso, o que eu quero é o crescimento do futebol brasileiro, e nós vamos alcançar tudo isso. Mas a gente pisa no produto que a gente vende. Essa é a grande realidade do que acontece no momento, e não é só com o futebol. Nós fazemos isso com todos os produtos que o brasileiro possui. Tudo aquilo que se destaque, nós pisamos. Nós estamos vendo o que acontece no nosso país, de um modo geral. É só a gente refletir um pouquinho. E no futebol não é diferente. Volto a colocar que para mim não é um desabafo. É apenas uma colocação daquilo que eu penso em relação a um momento como esse. É uma transição. Nós estamos buscando novamente esses craques que se fortaleçam, que cresçam e que possam estruturar a nossa seleção. É esse o trabalho desse momento. E eu queria até voltar a falar da matéria, Thiago, e eu não li a matéria. Só vi o título. Até vou pesquisar depois, ver se eu consigo ler a matéria inteira. O título, ele é sensacionalista. O título tem um viés bairrista. É uma publicação aqui de São Paulo, né? Não sei se é Estadão, Jornal da Tarde. Parece Jornal da Tarde ali, pelo estilo ali, mas enfim. Vou te falar aqui agora, Mauro. É a matéria do Jornal da República de São Paulo, que chamava a seleção brasileira de time comum e de festival de cabeças de bagre. Então nem é um dos dois jornais que eu citei. Não existe mais. É um jornal que não existe há muito tempo, né? Nem é um dos mais tradicionais, como eu citei, o Estadão, que tem até hoje, o JT, que existiu até pouco tempo atrás, que foi um jornal até inovador, né? Nos anos 60 e tal, quando surgiu a diagramação e tal, foi um jornal que marcou a época, o JT. Então, não vou aqui criticar o colega que fez a matéria, porque eu não li o texto, mas o viés ali da chamada é sensacionalista. Cabeças de bagre com as fotos daqueles jogadores que na época já eram reconhecidamente ótimos jogadores, craques até, é apelação. Um time de grandes jogadores pode não funcionar. Aí você pega aqui, eu peguei aqui os jogos, né, do Brasil. O Brasil se despede da Copa de 78, o técnico era o Cláudio Coutinho, ganhando da Itália na decisão do terceiro lugar com aquele gol fantástico do grande Nelinho. Eu sou fãzaço do Nelinho, nossa. E o Brasil fica em terceiro. O jogo foi lá na Argentina, evidentemente, no dia 24 de junho de 78. Naquele tempo, Thiago, você não era nascido, mas era uma época maravilhosa, porque não tinha data FIFA. E você ficava um período enorme sem jogo de seleção. Nossa, como era bom. Aí a seleção só volta a jogar em 17 de maio de 79. Ela ficou parada do dia 24 de junho a 17 de maio. 11 meses aproximadamente sem jogar. Que coisa linda. Não tinha jogo de seleção, só clube. Aí o Brasil pega o Paraguai e mete 6-0. O técnico segue sendo o Coutinho. Aí o Brasil pega o Uruguai e mete 5-1. Isso tudo em 79. Aí o Brasil pega o Ajax da Holanda, esse jogo é um jogo muito marcante, o Sócrates faz um golaço aqui no Morumbi, o Vanderlei estava trabalhando nesse jogo, 5-0 no Ajax, né? O Ajax que era, né, a sensação na Europa e tal. Aí o Brasil pega depois um amistoso com a seleção baiana, empata em 1-1, aí é um time bem reserva aqui, que eu estou vendo aqui, jogaram Guina do Vasco, Juari do Santos, Zezé do Fluminense, Carlos foi o goleiro, Mauro do Guarani jogou também, enfim, era um time, Rondinelli do Flamengo jogou, jogadores mais, digamos assim, que não era do primeiro escalão. Aí o Brasil joga com a Bolívia, lá na Bolívia perde por 2-1, né? Já naquela época isso já acontecia, né? Vê a Bolívia agora na eliminatória, acabou de dar uma chapuletada na Colômbia, que tinha vencido a Argentina. E a Colômbia estava invicta, foi a primeira derrota. Foi lá no Aula Alto e perdeu. Então já era assim naquela época talvez até pior, não havia os recursos que hoje tem para você tomar medidas preventivas. Sempre tem altitude lá, né? Sempre teve, né? O pessoal percebeu só agora. O Brasil pega a Argentina no Maracanã, mete 2-1, tá? Ganha da Argentina. Depois ganha da Bolívia no Brasil, jogando no Morumbi 2-0.
tudo é Copa América. A Copa América não era de uma sede, jogava ida e volta e tal, tinha grupos e tal. Aí pega a Argentina em Núñez, em Buenos Aires, 2-2. Aí perde para o Paraguai 2-1, jogando lá no Defensor del Chaco. Empata com o Paraguai no Maracanã em 2-2. Não é uma campanha ruim, não é uma temporada ruim. Um jogo ruim contra o Paraguai, imagino, né, não me recordo dos detalhes, perde no Defensor del Chaco, onde o Paraguai tradicionalmente sempre foi um adversário difícil para as seleções. O Brasil acabou de perder para o Paraguai no Defensor del Chaco. E esse jogo do Defensores del Chaco, o Brasil foi alvo de sacos de urina, entre outras coisas, que isso também existia, sabe? Essa pressão. Esse contexto é importante. Essa pressão toda, o Brasil não conseguia nem ir para o vestiário do Defensores del Chaco, porque estrategicamente os torcedores chamados os Defensores del Chaco, que participaram de descendentes de guerras, aquelas coisas todas, eles ficam perto num bloco do estádio. Naquele estádio, foi assim, exatamente na porta do vestiário do visitante. E porque no esquecimento do arquiteto, ele não fez sanitários naquele setor. Então, todos aqueles que iam para aquele setor levavam uma sacolinha. Eles sentiam vontade de urinar, urinavam naquela sacolinha e torciam e ficavam aquilo como, digamos assim, um objeto para ser arremessado. Uma bomba. Quando entrava, bomba de mijo. Quando entrava a seleção ou o time adversário. Foi exatamente esse o clima e o Brasil, se eu não estiver equivocado, o Mauro pode estar com a escalação aí, acho que tem Zé Sérgio jogando, então deve ter esse time. Vou dar o time, ó. Leão, o capitão, Toninho do Flamengo, Amaral do Corinthians, Leão era do Vasco. E Edinho do Fluminense, Pedrinho do Palmeiras na lateral esquerda, Chicão do São Paulo, Falcão do Inter, Jair do Inter, depois o Palinha do Corinthians, Tarcísio do Grêmio, Sócrates do Corinthians, Éder do Grêmio e Zé Sérgio do São Paulo. Tá aí. Então, o Zico não joga, estava machucado. Isso. Então eu só queria dar esse cenário e acho que depois dessa foto na matéria, né? Não jogou essa e não jogou o empate com o Paraguai na sequência. Imagino que ele estava lesionado na época para não ter jogado. Nem entrou, a foto dele está na matéria, o que comprova que é sensacionalismo total, né? Não, a matéria é sensacionalista e essa época havia muito bairrismo de lado a lado, São Paulo e Rio. Então o técnico era do Rio de Janeiro, Cláudio Coutinho, pau nele. Fosse o Brandão antes, técnico aqui de São Paulo, pau nele lá no Rio. Isso era de direto. Ainda tem bairrismo, mas era muito pior. Quem é muito novinho, você nem imagina. Era um negócio assim, imbecil até. E lá no passado remoto, pegar lá nos anos 30, era pior ainda. Tem fatos históricos com relação a isso. Ah, não, o jogador de São Paulo não é convocado. Teve uma Copa que os paulistas não vão, né? 34 ou 38, tem a Copa que não vão os jogadores de São Paulo. Acho que 34. Tem protesto, não viajam para jogar na Itália. Enfim, é outra época, uma situação bem diferente, tudo muito diferente. Então, usar essa matéria como argumento para atenuar qualquer problema da seleção brasileira desconhecimento histórico. O Dorival tem idade suficiente para se lembrar de como era, porque ele tem 60 e poucos anos, então ele acompanhou. Né? Na época o Dorival já era, de repente, jogador da base e tal, ali, né? Devia estar com uns 17, 18 anos, estou calculando mais ou menos, né? Estava se preparando para ser profissional, para jogar no Palmeiras. Sobrinho de um grande jogador, que é o Dudu, foi o Dudu, né? Que nessa época estava jogando ainda no Palmeiras, 79, já estava para uma reta final de carreira, se não estou enganado, mas acho que ainda jogava, não, eu estava parando, enfim, até 76, 77 jogava, né? Eu não lembro quando o Dudu parou, mas enfim, sobrinho do Dudu, no ambiente do futebol, ele lembra. Essa matéria não prova nada, gente. Essa matéria é apenas um momento em que alguém fez um texto sobre um mau momento da seleção, uma derrota para o Paraguai em condições bizarras que o Vanderlei acabou de ilustrar aqui, com bombas de mijo e tudo mais nos jogadores do Brasil. E isso não serve de muleta para nada. É só pegar a história e trazer para o contexto. É o que a gente está fazendo aqui nesse momento. Então acho que o Dorival tem que usar outros argumentos para atenuar, se é que é possível, o futebol fraco que a seleção brasileira vem apresentando, né? E um festival de cabeças de bagre é o fim da picada, né? Vamos pegar o time de novo aqui. Vamos lá. Não dá, meu irmão. Pelo amor de Deus. Leão, cabeça de bagre. Leão foi um grande goleiro. E estava no Vasco, mas foi um goleiro de trajetória aqui em São Paulo, jogando pelo Palmeiras, principalmente, e também pelo Corinthians. Toninho foi um grande lateral. Fluminense, Flamengo. Foi para a Copa de 78. Foi na Copa de 78. Jogava muito. Toninho jogaria fácil hoje. Você falou do Danilo. O Toninho jogaria fácil hoje. Isso é fácil hoje. É um lateral forte, apoiava muito bem, ótimo cruzamento, jogador fisicamente privilegiado. O Amaral foi um ótimo zagueiro. Nossa. Não, ótimo zagueiro. O Edinho foi um senhor jogador. O Edinho jogou muito, um senhor zagueiro. Pedrinho foi um belo lateral esquerdo, pegou o Palmeiras num período de seca de títulos, né? O que atrapalhou um pouco o seu destaque, mas Pedrinho foi um ótimo jogador. O Chicão era um jogador mais viril.
mas era um volantão e um cara que foi campeão, jogou em times grandes. Talvez alguém pudesse achar o Chicão cabeça de baga, nesse contexto desse jogador. O Chicão... A função era excelente. Mas ele era... O único desse que eu falei que alguém poderia pensar, esse não joga nada, porque era um jogador mais viril, mais físico. E foi pra Copa também. E foi pra Copa. O Falcão não foi em 78, ele foi uma lambança do Cláudio Coutinho, né? Poderia até levar o Chicão, levar o Falcão, pelo amor de Deus. O Falcão, também no time, cabeça de baga, Falcão, tá bom. O Jair foi um ótimo jogador, depois joga no Peñarol, até apareceu agora, novamente com o pessoal do Uruguai, lá nesse momento em que o Peñarol enfrentou o Flamengo, ele que fez o gol da eliminação do Flamengo em 82 pelo Peñarol, no Maracanã, na Libertadores. O Palinha, ótimo jogador, Atlético Mineiro, Corinthians, etc. O Tarcísio, América do Rio e do Grêmio, ótimo ponta-direita. Jogador histórico, o Tarcísio, jogador histórico do Grêmio. Né? Foi campeão mundial com o Grêmio, né? Campeão mundial com o Grêmio, bem lembrado. O Sócrates, não preciso dizer quem foi. O Éder, ótimo jogador, o Éder, grande jogador, chutava barbaridade. E o Zé Sérgio, que nessa época era um ponta esquerda extraordinário, driblava em velocidade. O Zé Sérgio era muito bom jogador. Ele botava na frente, era difícil segurar. Ele driblava em velocidade, assim, mudando de direção, e ia no fundo, cruzava, fazia alguns gols. Todo mundo aqui era bom de bola. O único que não era assim, muito virtuoso era o Chicão. Mas era um jogador de força, um jogador viril. Para jogos assim, você tinha que ter um Chicão. A famosa Batalha de Rosário, na Copa de 78, Brasil e Argentina jogam em Rosário, é o jogo em que o Chicão se destaca. Porque a porrada cantou, de lado a lado. E aí você tinha que ter um Chicão em campo. Por isso que eu não acho que o Coutinho errou de levar o Chicão. Errou de não levar o Falcão. Podia cortar o outro qualquer e levar o Falcão. Mas você tem um Chicão ali, naquele contexto, uma Copa na Argentina, naqueles tempos, putz, era até necessário. E o Chicão, ele tinha suas qualidades, embora fosse também um cara que batia bastante. Então, se falar que isso aqui tem cabeça de baga, amigo, peraí. Isso é uma manchete sensacionalista. Nada além disso. Usar esse recorte de jornal, não li a matéria, então estou me referindo apenas à manchete, é de uma infelicidade tremenda do Dorival Júnior, porque qualquer pessoa que viveu aquilo, ou que tenha a boa vontade de pesquisar a história e entender o contexto, consegue rebater com facilidade esses argumentos tacanhos. E outra, né, Mauro? Tem um detalhe aí que às vezes passa nessa reportagem, que se você prestar atenção em detalhe, eu vou até pedir para o Kaique colocar aí na tela, porque logo ali embaixo de um festival de cabeça de bagres, né? A gente vê a seguinte frase, ó. 2, 3 craques no máximo. É o que resta do ex-grande futebol brasileiro. Hoje não tem nenhum, praticamente. Hoje você tirando o Neymar, tirando o Vinícius Júnior, que na seleção ainda não foi um craque, não tem nenhum. Ou seja, estão reclamando de barriga cheia. Porque aí você tinha 3 e você nem tinha o Zico no time. Porque, ó, Falcão, dá para ser considerado craque. Sócrates, dá para ser considerado craque. Eu não vi jogar, tá? Pelo que eu vi, pelo que eu li sobre essa época. Leão, pode ser considerado um craque do gol, que todo mundo diz que era um monstro. Edinho, pode ser considerado um craque na defesa, pelo que eu sempre ouvi falar. E isso além do Zico. Só aí a gente tinha 5, ou eu tô errado? Acho que independentemente da questão de rotular como craque, que é muito subjetivo, né? Quem é craque, quem não é e tal, é que todo mundo jogava muita bola. Todos são bons. Não tem jogador ruim aqui. Esses caras jogando hoje, com a tecnologia atual, a preparação física atual, a medicina moderna do esporte, as chuteiras de hoje, equipamento que se joga, as camisas, as bolas, os gramados. O pessoal fala muito assim, tem um pessoal que fala, não, Maracanã antigamente tinha 8 jogos no final de semana, o Maracanã, o gramado era ruim, já era duro. Pega no YouTube para ver uns gols ali do Maracanã, de jogos dos anos 70, mais ou menos. A bola, Montinho Artilheiro, vira e mexe, fazia gol, né? Que tinha o famoso... Hoje não se fala mais de Montinho Artilheiro. Apesar de alguns gramados ruins, o Montinho Artilheiro é o seguinte, o gramado tinha irregularidade, vira e mexe, alguém chutava de média distância, de longe, a bola batia no gramado e traiu o goleiro. Até tinha brincadeira dos sargistas, né? O artilheiro do campeonato é o Montinho Artilheiro, o Enfio fazia essas coisas, o Zeraldo também deve ter feito, outros sargistas da época, Otelo Caçador, nos jornais do Rio, no Globo, fazia essas brincadeiras. Então, assim, o gramado era outro, era ruim. Hoje é muito mais fácil jogar do ponto de vista do campo, da bola, do equipamento, da preparação física, de tudo. Esses caras adaptados ao futebol de hoje, se eles fossem dessa geração, com o talento que eles tinham, a capacidade de jogar futebol, seriam todos eles excelentes jogadores também. Talvez até melhores do que eram naquela época. Então não tem cabeça de bagre aqui, gente. Ninguém é cabeça de bagre. É uma bobagem. Isso é uma tolice que você olha para trás assim... Se eu tivesse feito esse título no jornal, na época eu não estava na imprensa, não sou tão velho assim, mas estava no ensino médio, querendo ser jornalista. Se eu já estivesse na imprensa, tivesse feito esse título no jornal, eu olhasse para trás, eu teria vergonha. Agora, o Mauro falou uma situação aí, e aí eu vou até perguntar para ele depois, aí eu quero escutar também o Wander e o Bruno, pelo seguinte, que Mauro, você diz, Neymar hoje é um jogador imaginário.
com certeza, né, o que a gente vê na imprensa, e eu sei que você fala muito de agenda positiva, o que a gente vê na imprensa hoje é o seguinte, é tendo o Neymar como um salvador da pátria, mesmo aos 32 anos. Você vê muita gente dizendo, o Neymar tá voltando. Ontem mesmo, né, eu trouxe esse assunto dizendo, será? Porque a seleção sem o Neymar, ela ficou pior do que a seleção com o Neymar. O Neymar realmente não está na sua melhor forma. O Neymar está jogando hoje na Arábia Saudita, 32 anos, vem de uma lesão gravíssima. Você acha, então, Mauro, que é um erro e até uma agenda positiva? Hoje, muitos tratariam o Neymar, ele está voltando. A seleção pode melhorar? Você acha que o Neymar não tem como mais entregar tanto na seleção brasileira como ele já entregou? E depois eu quero ouvir também o Vanderlei e o Bruno sobre essa situação. Bem, se eu fosse o técnico de seleção, eu não criaria expectativa. Eu não contaria com ele. Eu aguardaria para ver em que condições ele vai estar. Quando estivesse jogando regularmente, conversaria com ele. E nessa conversa tem um ponto importante. Entender que o time não vai girar em torno dele. O Brasil não pode girar em torno do Neymar. O Neymar tem que ajudar a seleção brasileira da maneira que for possível. Monta o time e aí não dá para jogar em função do Neymar. Eu acho que já era um erro antes, agora mais ainda. Ele tem que ser um jogador para colaborar. Um veterano, vai veterano em relação aos demais, referência, ídolo da molecada que vai estar lá. Os caras vão adorar jogar com ele, mas ele tem que dar um outro tipo de exemplo, na minha opinião. Então, assim, vamos usar o Neymar da melhor maneira possível, naquilo que ele pode oferecer, né? Na posição onde ele pode render mais, mas sem ser uma equipe que gira ao redor dele. Todo mundo jogando para o Neymar decidir, isso que eu quero dizer. Dá a bola para o Neymar decidir. Não, o Neymar tem que gerar jogo para os companheiros. Ele tem que gerar jogo para o Rodrigo, para o Vinícius, para o Endrick, para o Estevão. Gerar jogo é jogar coletivamente. Na Copa do Mundo passada, ele faz aquele bonito gol contra a Croácia, ele tentou aquela jogada várias vezes. Várias vezes. É quando fez, olha o Neymar, mas tentou várias vezes. No mesmo jogo, tem uma bola que o Vinícius pede, se desloca e ele não dá o passe. Era quase um gol certo. Porque a seleção jogava, isso foi um grande erro do Tite. Uma subserviência ao craque. E o Neymar, jogar para o Neymar, eu acho isso errado. Não pode jogar para o Neymar. Até porque, se nesse momento, que ele era mais jovem, e ele, em tese, poderia apresentar, mas da Copa de 18, que ele virou meme com o negócio de cai-cai. Então, nessas Copas, que ele era mais novo, que ele poderia ser o protagonista, ele não foi, não vai ser agora, provavelmente. Então, acho que ele pode colaborar com a seleção, ser uma referência, se estiver bem fisicamente, tecnicamente, mas acho que seria importante que a seleção não girasse ao redor dele. Não pode ser todo mundo jogando para fazê-lo feliz. Ele tem que fazer os demais jogarem. Sabe? Gerar jogo é ser o líder, é dar os passes certos, motivar a molecada, passar confiança dentro do campo, ser uma referência em todos os aspectos. Mostrar uma maturidade que até hoje eu não vi no Neymar. Tomara que ele demonstre isso. Um ano sem jogar futebol, você tem muito tempo para pensar na vida, refletir, enfim. As pessoas, né, às vezes até voltam melhores depois de um afastamento forçado como esse. Vamos ver como é que vai ser. Mas hoje eu falo que é imaginário porque eu não sei o que ele vai fazer. Não joga um ano. Talvez ele volte como um jogador de lampejos, e isso eu acho que não é o bastante, né, para ser um titular absoluto, dono da posição. Ou ele pode voltar sendo um jogador regular, com boas participações. A gente não sabe. É muito tempo sem jogar. É muito tempo parado. Vamos ver.